Isso é um golpe que eles estão dando. Mas calma, é o golpe democrático. É mudar a regra do jogo. E por que eles estão tão desesperados? Mas assim, tão desesperados para mudar a regra do jogo? Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Vaza informação dentro do STF sobre Bolsonaro. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal consideram a possibilidade de concluir o julgamento do inquérito sobre o suposto plano de golpe ainda no primeiro semestre de 2025. Essa previsão, segundo a CNN Brasil, permitiria que o caso fosse inteiramente encerrado dentro do mesmo ano. Fontes próximas ao caso informaram que a Procuradoria-Geral da República pretende intensificar os trabalhos a partir de janeiro para apresentar as denúncias contra os investigados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, até março de 2025. O objetivo da Corte é evitar que o caso interfira no cenário eleitoral de 2026. Assim, o processo deve avançar rapidamente, especialmente em relação aos investigados que permanecem presos, de modo a impedir a extensão das prisões preventivas sem uma acusação formalizada. Embora improvável, a prisão de Jair Bolsonaro antes da conclusão do processo continua sendo debatida dentro do STF como uma possibilidade em análise. Um absurdo sem igual. E a verdade por trás da famigerada declaração de Mauro Cid. O advogado José Luiz Oliveira Lima, representante do general Braga Neto, respondeu com veemência às alegações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo Cid, Braga Neto estaria envolvido em um suposto plano para manter o ex-presidente no poder por meio de um golpe. Oliveira Lima classificou Mauro Cid como um mentiroso contumaz e propôs uma acareação entre os dois militares para confrontar os depoimentos. Bem feito! O advogado do Braga Neto, o Dr. José Luiz de Oliveira Lima, deu uma senhora entrevista na Globo News, em que ele trata jornalista militante como deve ser tratado. Me refiro mais especificamente à senhora Andréa Sadi, que tomou ali um sacode do Dr. José Luiz de Oliveira Lima. Esse doutor, eu li que a Carta Capital fez ali, pegou a ficha desse doutor, né, para ver quem que ele é. E a Carta Capital apurou, fez uma matéria sobre ele, falou que ele já foi advogado do José Dirceu, do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato, do Pedro Guimarães, que chefiou a Caixa Econômica durante o governo Bolsonaro, e já foi até mesmo advogado do Roger Abdelmaci. Então esse advogado é um advogado figurão, é um advogado famoso, bem-sucedido, e me parece, pela entrevista, me pareceu muito seguro, me pareceu saber o que estava fazendo. E usou o tom certo, na minha opinião, com a Andréa Sadi. Ele, segundo também a Carta Capital apurou, esse doutor ele já foi crítico, ou pelo menos já foi crítico do Bolsonaro. Ele já escreveu artigos dizendo, inclusive, que o Bolsonaro fazia populismo rasteiro. Enfim, era um crítico do Bolsonaro, não sei se ainda é, mas isso foi apurado pela Carta Capital. E ele deu uma entrevista, uma senhora entrevista para a Globo News ontem, e ele chamou o Mauro Cid de mentiroso, mentiroso quanto mais. Ele foi muito, muito firme na entrevista dele e tratou os jornalistas militantes como eles devem ser tratados. Ele falou inicialmente, olha, não vai ter delação por parte do Braga Neto pelo simples fato do Braga Neto não ter cometido crime algum, então não há o que delatar. Ele falou, olha, o Mauro Cid prestou 11 depoimentos. A cada novo depoimento, ele mudava a versão. Inclusive, o advogado dava entrevista, daqui a pouco, de tarde, dava outra entrevista e mudava a versão. Isso aí a gente viu que aconteceu mesmo. E ele disse ainda que o Mauro Cid seria um mentiroso quanto mais, que no momento em que ele percebeu que perderia a sua delação premiada, ele teria então vindo com novos ingredientes não mencionados
nas delações anteriores, em ingredientes muito substanciais, como, por exemplo, o dinheiro dentro da bolsa de vinho. Ou seja, era um ingrediente, uma informação muito relevante para não ter sido dita anteriormente. E como vocês sabem, para uma delação premiada valer, o delator ele se compromete a falar todos os detalhes. Tudo o que ele souber sobre o fato, ele tem que falar. Senão a delação dele não conta. Então, Mauro Cid agora veio com esse novo ingrediente dessa bolsa de vinho, que é um ingrediente muito substancial para não ter sido falado nas delações anteriores. E isso o doutor José Luiz de Oliveira Lima mencionou também na entrevista com toda a propriedade. Então ele disse, olha, como que ele pôde não ter mencionado essa circunstância nos 11 depoimentos anteriores? Como dar credibilidade a este homem? Disse o advogado. E dali então começou um bate-boca maravilhoso entre o advogado e a militante de redação, senhora Andréa Sadi. A Andréa pergunta, mas o doutor, você está dizendo que o Mauro Cid foi pressionado a fazer essa delação? Ela colocando em dúvida se o Mauro Cid foi pressionado ou não foi pressionado. Aí o doutor falou, sim, o Mauro Cid diz isso. Ele diz expressamente que foi pressionado. Aí a Andréa Sadi fala, não, ele não disse isso não. Ele não disse isso não. Aí o advogado corta a Sadi. Fala, olha, como não? Ô Andréa, como não? Como que ele não foi pressionado? Você já se esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Vocês lembram daqueles áudios do Mauro Cid? O Mauro Cid dizendo que ele estava sendo pressionado, que os policiais já queriam que ele dissesse as coisas, né, pré-definidas, coisas que eles queriam que o Mauro Cid dissesse, aí o Mauro Cid falava o que eles estavam querendo que fosse falado. Lembra desses áudios do Mauro Cid? Em que ele falou que ele tinha que dizer o que a polícia queria ouvir? Isso aí todo mundo ouviu? Aí o advogado imediatamente contestou a Andréa. Não, mas peraí, você não lembra daqueles áudios do Mauro Cid? Em que ele diz que ele estava sendo pressionado, que a polícia o obrigava a falar o que eles queriam? Aí a Andréa Sadi, muito, né, se fingindo de besta, falou, não, mas depois disso, depois desses áudios, o Mauro Cid foi chamado ao Supremo, né? Aí ele disse que não foi bem isso, não sei o quê, não foi isso aí que ele falou, ele foi ouvido pelo auxiliar do Moraes, ela até errou o nome, ela falou que o auxiliar do Moraes é o Fábio Chor, isso aí, assim, foi até meio que um ato falho, né? Porque é claro que o Fábio Chor, ele atua como auxiliar do Moraes, mas ela errou o nome, né? Tem outros juízes auxiliares do Moraes, e no caso o Fábio Chor é um delegado, né? Aí a Andréa Sadi, muito fingidamente, diz não, lá no Supremo, depois disso, o Mauro Cid disse que ele fez tudo de livre e espontânea vontade, que não teve pressão nenhuma, e patati patatá. E ela ainda completa, o que vale mesmo é o que é dito em juízo. Claro, tá todo mundo fingindo, né? É óbvio que o que ele diz em juízo, ele fala lá se borrando de medo. É claro que aquele áudio que vazou, que a Veja vazou, é um áudio muito mais autêntico, porque ali ele está falando o que está vindo do coração dele, e não o que ele está falando por medo por estar na frente ali do assessor do Alexandre de Moraes. O que tem mais credibilidade? Um áudio vazado do Mauro Cid, em que ele falou tudo espontaneamente, ou coisas que ele falou ali, imóvel, morrendo de medo, com as perninhas trêmulas, na frente do juiz auxiliar do Moraes? No que você vai acreditar mais? Aí o advogado, muito bom de conversa, muito bom de debate, olhou para Sadi e falou, mas peraí, ô Sadi, peraí, aquela voz do áudio da Veja era a voz de quem? Era do Pato Donald? Ele falou assim mesmo. Aí ele diz, olha, o Mauro Cid disse textualmente que ele estava falando que a polícia o obrigou a falar. Aí Andréa Sadi, mais uma vez, fingidamente vai e fala assim, mas doutor, então por que ele, o Mauro Cid, não falou isso quando estava na frente do juiz? Olha, nessa hora, o doutor, ele dá uma recostada assim na cadeira e fala, mas Andréia, ô Sadi,
O cara ficou mais de 120 dias preso. O que você esperava que um cara nessas condições aí fizesse? Ele diz, olha, tem mais mentira na parada, porque não é o Braga Neto que procura o pai do Mauro Cid, mas sim o contrário. É o pai do Mauro Cid que procura o Braga Neto. E o próprio pai do Mauro Cid já deu depoimento dizendo que foi isso que aconteceu, e não o Braga Neto que o procurou. Ou seja, o próprio pai do Mauro Cid desmente o filho Mauro Cid. Então, assistam a essa entrevista e aprendam, principalmente vocês advogados, vocês políticos, aprendam como é o tom correto, como deve ser tratado o militante de redação. Tem coisa aqui que a gente poderia falar, mas não quero Sim. complicar nada no momento, né? Sobre o que aconteceu em 2018. Sim. Eu acho que o pessoal sabe alguma coisa aconteceu. A gente sabe do sistema que vai em cima da gente, né? Não é que é preso, mas não, eles querem morto, né? Que preso é dor de cabeça para eles, né? Agora sempre pergunto, prender por quê? Qual o motivo? Algum dinheiro na cueca, um dinheiro lá fora, desfalcou um fundo de pensão aí do Postales, por exemplo? Não, até que se tivesse feito isso, não tinha problema nenhum, estava numa boa por aí. É acusação de suposição que talvez, quem sabe, fez aquilo. Ninguém fez nada, nem eu, nem os outros estão sendo acusados, maldade muito grande. Mas eu acho que tudo tem um ponto final, né? Ninguém fica aí ativo a vida toda. Sim. A gente vê os grandes ditadores pelo mundo, né? Como acabaram, Idi Amin Dada, como acabou, entre tantos e tantos outros fora. Quase todo dia, quando eu ando nas ruas, as pessoas me fazem a mesma pergunta. Quando é que vai acabar essa ditadura do STF? Quando é que o Alexandre de Moraes vai ser derrubado? E quando é que o Brasil vai voltar a viver uma normalidade jurídica? É a maior demanda da população brasileira hoje. A minha resposta, normalmente, sempre é 2026, através do Senado. Não é nem tanto a eleição para presidente do Brasil. São as eleições para senadores, já que cada estado vai eleger 2 senadores, e nós sabemos que a esmagadora maioria do Brasil, que é de direita, vai eleger mais senadores de direita. E tendo mais senadores de direita, somente o Senado é capaz de abrir o impeachment do STF, derrubar o ministro do STF e bloquear completamente todas as merdas que a esquerda fez ou pretende fazer ainda. É o Senado que é o segredo para resgatar o Brasil. E a esquerda sabe que eles estão mais fracos. As eleições das prefeituras agora, dos municípios, deixou isso gritante. E eles sabem que eles precisam da ditadura do STF para continuar impondo goela abaixo a sua agenda. Pois então o que eles decidem fazer? Lutar democraticamente, ganhar espaço, ganhar a opinião da população e eleger mais senadores? Não. Eles decidem mudar a regra do jogo. Exatamente mudar o sistema eleitoral brasileiro. Aquilo que a gente pede, por exemplo, como sendo transparência, voto impresso, com contagem pública, que o STF, a imprensa considera quase que antidemocrático e manda prender quem pede isso, a esquerda agora quer mudar a forma de eleger senadores. Mas é tudo bem, é pela democracia. Olha isso aqui. Com medo de perder, o governo quer mudar eleições para senadores. Regra para 2026 seria alterada, de acordo com a proposta de autoria do Randolfo Rodrigues, que é um líder lá do PT, para que eleitores votem só em um e não em 2 candidatos. Preste atenção que loucura. Isso é retirar o poder de voto da população. Se são eleitos 2 senadores, é natural que cada eleitor tenha 2 votos, já que 2 cargos ocuparão, entendeu? São 2 senadores, então se vote em 2 senadores. E sempre foi assim. Sempre. Caso contrário, se você vota apenas em um, seria eleito o que ficou em primeiro e o que em segundo lugar. Peraí, um cargo majoritário, o segundo lugar sendo eleito, isso faz sentido para você? Eu vou te explicar por que eles querem fazer isso. Eles sabem que ficarão em segundo na maioria dos estados, então eles querem eleger o pessoal deles. Aqui a matéria fica bem clara, ó. Com receio de perder as eleições para a renovação de 2/3 do Senado em 2026, quando haverá 54 das 81 cadeiras em disputa, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem mudar a regra da escolha. Em vez de eleitores votarem 2 candidatos para as 2 vagas em cada unidade da federação, como manda a Constituição, o voto será apenas um nome. Aí, em 2026, seriam eleitos 2 mais bem votados, ou seja, o primeiro e o segundo colocado.
Dessa forma, os candidatos governistas ao Senado teriam mais chances de ficar com uma das duas vagas em disputas nos estados, né? Por quê? Porque não haveria mais dobradinhas de chapas, com dois candidatos de direita disputando e com possibilidade de vitória. Como a esquerda sabe que a maioria do Brasil é de direita, engraçado que eles ganharam as eleições, né, presidente? Eles sabem que em todas as eleições dos estados, como se faz dobradinha, quem vota em um vota no outro. Então, por exemplo, se em São Paulo tem lá, sei lá, Ricardo Salles e Carla Zambelli, as pessoas vão votar em Ricardo Salles e Carla Zambelli, então os dois são eleitos. Eles querem acabar com isso. Eles querem que o segundo mais votado seja eleito também, eleger o segundo. Que eleição majoritária que já se ouviu falar em eleger o segundo colocado? É o que a esquerda quer, porque eles sabem que ficarão em segundo todas as vezes. Então, por exemplo, se tem Ricardo Salles, Boulos e Carla Zambelli, os votos da direita são divididos em Ricardo Salles e Carla Zambelli, e o Boulos entraria. Entendeu como é que é o cálculo deles? O cálculo deles é eleger o segundo colocado. Porque nós sabemos que os primeiros serão sempre da direita se houver 2 votos. Isso é um golpe que eles estão dando. Mas calma, é o golpe democrático. É mudar a regra do jogo. E por que eles estão tão desesperados? Mas assim, tão desesperados para mudar a regra do jogo? Porque a solução dos nossos problemas está em eleger os nossos senadores. Sinceramente, mais importante do que eleger deputado federal, estadual, presidente, o que nós mais devemos focar é eleger os nossos senadores. Senadores de verdade. Não é senador que chega lá e coloca o rabinho entre as pernas e fica com medo de fazer o que é certo, não. É senador que chega lá e trabalha para devolver o STF para a caixinha deles, impeachment do Alexandre de Moraes, desfazer as principais merdas que o governo de esquerda fez. É ali que está o segredo das coisas, gente. É ali que está a chave para começar a resgatar o Brasil. Não é na presidência. Obviamente, a presidência é de extrema importância, mas na atual conjuntura que o Brasil está, é o Senado. Imagine a gente eleger um presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, né? Esse presidente do Senado ocupa as 2 cadeiras, que tenha um pouco de coragem, que não seja um capacho covarde como é o Rodrigo Pacheco. O Brasil só está nessa calamidade que ele está agora por causa do Rodrigo Pacheco. Inclusive, na eleição agora para senador, nós vamos lembrar os nomes de todos os senadores que votaram favorável a Rodrigo Pacheco na presidência, porque esse foi o momento que o Brasil foi destruído. Foi colocar aquele cara na presidência do Senado, é o que empoderou, vamos dizer assim, né, toda essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje. Então, para concluir, eles vão tentar dar um golpe. A gente precisa mobilizar cada um. Mobilize os seus senadores e os seus deputados federais para que esse projeto de lei, número 4629 do Randolph, jamais possa sequer ser votado. E se for votado, tem que ser derrubado. O golpe tá aí. O número do golpe é 4629 de 2024. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.